Jesus permaneça conosco. Primeiro queremos desejar a todos feliz ano novo. Já estamos no comecinho, então não está desagradante desejar feliz ano novo. Estamos ainda na primeira semana e a gente quer desejar a cada um de vocês e para casa como um todo um ano bastante realmente fértil de realizações, de coisas produtivas, para o crescimento psicológico, espiritual de todos vocês e certamente da população espiritual que frequenta essa casa. Não é importante o tamanho, né? Na verdade, as moças disseram quando eu cheguei que o espaço é pequeno e quanto mais pequeno, mais é aconchegante. Então tem mais razão ainda para as pessoas estreitarem os laços. Quando a casa é muito grande, muito mais pessoas frequentam, parece legal, interessante, mas o risco de haver problemas, de haver dissensões, de haver dificuldades, evidentemente é maior. Então, os núcleos das igrejas cristãs do passado, eles eram pequenos, eram aconchegantes, eram escondidinhos quando o cristianismo era proibido, por assim dizer, era perseguido. Então, quanto mais a casa é pequena, mais é convidativa para que as pessoas se vejam, se sintam e se tratem como irmãs. Então, feliz ano novo para todos. Do ponto de vista espírita, a compreensão de Deus, ela inicia na perspectiva de reflexões filosóficas. Allan Kardec, ele era um grande educador, era estudioso, era pesquisador, era pedagogo, por assim dizer, porque lidava com a educação de jovens, de crianças, e na relação com os espíritos nobres, no processo de codificação da doutrina espírita, ele também traduzia toda a sua argumentação, seu pensamento e a sua escrita nessa perspectiva de reflexões de educação, na base da filosofia e, evidentemente, da ciência que era vigente naquela época. Quando se trata de entender Deus, a gente é pequeno. Somos muito pequenos, ainda somos espíritos muito primitivos, do ponto de vista psicológico, espiritual, na compreensão de Deus. Mas a ideia de Deus está, por assim dizer, enraizada em nosso psiquismo profundo. A despeito do materialismo, que continua ainda avançando nos dias atuais, a despeito disso, todos nós, de uma maneira ou de outra, guardamos essas raízes profundas da ideia de Deus. Ou, como nas civilizações do passado, a ideia do paganismo, a ideia do politeísmo, de uma crença múltipla de deuses que não na unicidade, um só Deus, mas vários deuses. Isso porque o ser humano, ao observar a natureza, os fenômenos e efeitos da natureza, percebia que alguns deles não tinham uma relação direta com a ação humana. Por exemplo, a observação de um raio, de uma tempestade, de um trovão, ou de qualquer outro fenômeno grandioso, de grande porte, mesmo na observação da natureza, dos fenômenos de reprodução das espécies e tudo, eles compreendiam, dentro das possibilidades de cada período, de cada cultura e civilização, que não era resultado direto de uma ação humana, mas que os fenômenos aconteciam porque havia uma causalidade profunda que era maior do que a ação do homem, maior do que a compreensão humana, maior do que a inteligência humana. Fosse qual fosse o nome que pudesse dar, mesmo que se visse como um fenômeno mágico. Nossos indígenas do passado, há muito tempo atrás, reverenciavam a natureza nessa perspectiva de deuses, da lua, do sol. Ele batizava esses elementos da natureza como deuses, porque entendiam a sua força. Entendiam que havia um mecanismo próprio de ação na natureza que não era uma relação direta do homem. O homem interferia, como interfere até hoje, mas não tem uma ação causal. A gente pode interferir na natureza, como em outros fenômenos sociais, psicológicos, antropológicos, mas não temos a possibilidade de determinar a causalidade profunda de alguns desses fenômenos. Na verdade, muitos deles, principalmente na natureza. Por isso que, quando Kardec questiona se a crença em Deus era resultado de um ensinamento
de algo cultural que era imposto, por exemplo, numa sala de aula, num grupamento social, os espíritos responderam que não, porque muitas civilizações que não tinham contato com os ensinos, com o ensinamento formal que existia na Europa ou em qualquer outra parte do mundo, eles traziam embutido em suas consciências a crença na existência de um Deus maior, de um ser supremo, independente do nome que se possa atribuir a este ser, ou seres. Se a gente for andar mais para trás, nesse mesmo raciocínio de compreender que há algo maior do que o ser humano, que as civilizações do passado já percebiam, eles projetavam, às vezes, como se fossem uns seres, no plural, com bastante poder, que em determinadas áreas humanas eles atuavam. Por exemplo, se a gente pensar na cultura grega e romana, a mitologia grega e romana apresenta vários deuses. Deuses ligados à guerra, às artes, à fertilidade, ou mesmo às festas. Por exemplo, Dionísio ou Baco, que era o deus do vinho, da alegria, certo? Ou Apolo ligado à beleza, e muitos outros, Vênus ligado ao amor. E em cada cultura, em cada época, a visão humana de que há um ser ou seres maiores, e que eles teriam esse poder de estar na base, na causalidade dos fenômenos que acontecem na vida, na Terra, por assim dizer. Cada um numa compreensão específica daquele momento histórico-cultural, daquela sociedade, daquele grupamento. Mas a ideia de que o ser humano não tem uma explicação lógica para tudo que existe, isso está embutido na natureza. Mesmo quando Kardec fala de que muitas pessoas, estudiosos, pesquisadores, podem entender que a causalidade da vida, do universo, está na própria intimidade da matéria, dos próprios elementos que compõem a matéria, das partículas, subpartículas atômicas, e que isto poderia acontecer por acaso, por intimidade mesmo do fenômeno, sem ter um ser inteligente por trás, seja qual for o nome. Ainda que se pense nisso, Kardec questiona, mas o que está atrás dessa ação inteligente? Porque se pensarmos que a vida acontece por acaso, se essa harmonia que existe entre os planetas, os movimentos dos astros, entre as leis da matéria, da natureza, da reprodução das espécies, mineral, da vegetal, animal, do próprio ser humano, se há fenômenos que mesmo a ciência atual não pode ter o poder de causar, ou só apenas copia, com requintes de ciência, de tecnologia, de aprender a reproduzir espécie, de clonar, mas não é capaz de tirar do suposto nada. A ciência não tem esse poder, então a ciência não pode criar. Mesmo que se possa atribuir esta causalidade ao acaso, a uma condição fortuita da própria intimidade da vida, da matéria, ainda assim se percebe que há uma ação inteligente. E é este movimento de compreensão filosófica que Kardec traz para nós com a doutrina espírita. Bem, há uma espécie de paradigma, de forma de raciocinar. Se você tem um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Se ao observar a natureza, a vida, os fatos em si, seja na natureza, na sociedade, nos astros, não importa a área de conhecimento de cada um, se percebe-se uma harmonia, um movimento equilibrado e harmônico, isso não pode ser atribuído ao acaso. O acaso não é inteligente. Se há um equilíbrio e harmonia para que as coisas aconteçam e tragam resultados propiciadores da vida, do equilíbrio, que há um equilíbrio universal, não só visto na Terra, mas no cosmos, tem que ter uma causalidade inteligente, porque o resultado, o efeito é inteligente. O nada não pode produzir coisa alguma, e nem mesmo o acaso, porque exige uma espécie de planejamento prévio, de uma organização. Seja o nome que se dê, existe um pensamento diretor do universo, que organiza tudo para funcionar, para que tenha uma finalidade útil e que dê uma ideia de equilíbrio, de plenitude, de harmonia, de algo que proporciona a vida.
beleza, que proporciona funcionalidade, que proporciona progresso, crescimento. Isso não pode ser chamado de acaso. Por isso é que, se temos efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Se na cultura do passado, dos povos politeístas, era atribuído a vários deuses, esse deus para a família, aquele para a guerra, aquele para as artes, aquele para a agricultura e assim sucessivamente, mesmo povos mais antigos, como os egípcios, por exemplo, ainda assim a ideia de que haviam deuses que estavam na gestão da vida. Só que a questão do politeísmo, a crença de deuses, no plural, que estariam responsáveis pela organização do todo, inclusive na relação com as criaturas humanas, esta ideia politeísta ela vem carregada de uma ideia antropomórfica, de uma visão de Deus, ou deuses no plural, carregada de nossas impressões humanas. Se a gente estuda um pouquinho essas mitologias do passado, que se referem a esses grandes deuses, e depois os semideuses, os heróis, etc., eles têm características humanas, mas num grau intenso. Então a gente, estudando um pouquinho dessa mitologia, vê que os deuses eram possessivos, dominadores, ciumentos, ególatras, eram deuses sensuais. O próprio Zeus, que era considerado o pai dos deuses na mitologia grega e romana, ele por si só era sensual. Ele desejava as mulheres humanas, mortais, terrestres, ele as seduzia, e esta relação destes deuses com qualquer pessoa humana, mulheres humanas, originava os chamados semideuses. Então, essa perspectiva de causalidade da vida associada a seres maiores, supremos, poderosos, eles iam carregados dessa passionalidade humana. A ideia de que os deuses eles podem oprimir, podem escravizar, podem seduzir, entre eles e na relação com as pessoas terrestres, as criaturas frágeis e mortais. Mas, de qualquer sorte, a ideia do divino, de algo acima da criatura humana, está presente nas culturas em geral. De um modo geral, está arraigada. É claro que se pode entender que há pessoas, grupamentos, que se afirmam materialistas, mas até essa afirmação de negação, de negar Deus, de negar algo que eu não tenho como provar que existe ou não existe, eu apenas nego, não existe Deus, não existe mundo espiritual, mas eu não tenho evidência científica para sustentar. Então, o materialismo que tinha no passado e mesmo o atual, ainda que negue escancaradamente que Deus não existe, ou deuses no plural para os politeístas, não tem qualquer prova ou evidência científica que diga Deus não existe, está provado. Esta crença na ação superior à criatura humana, ela veio na maré do progresso, de cultura em cultura, de povo a povo, mais ou menos impregnada dessa projeção humana. Na verdade, a gente projeta, nessa história da evolução cultural, nossas características nesses deuses, porque nós somos ciumentos, invejosos, sensualistas, nós disputamos cargos, poderes, nós trazemos essas paixões ainda em estado de perturbação e aí projetamos isso no divino. Projetamos a ideia de que os deuses, ou mesmo aqueles que se tornaram monoteístas depois de Moisés, ainda a ideia do Deus impregnado de paixões humanas. Obviamente que no momento em que Moisés está na terra, e ele tem uma grande tarefa, que é justamente trazer essa revelação da lei de Deus na perspectiva do Deus único. Lembremos que o povo judeu passou, conforme relato bíblico, 400 anos de escravidão no Egito, impregnado dessa cultura politeísta, sensualista. Eles aprenderam a criar ídolos e cultuá-los. Tanto que na própria caminhada de Moisés, em busca da terra prometida, quando eles passam aquele período longo no deserto, e que Moisés vai no Monte Sinai ter esse contato para receber o decálogo divino, ou seja, ele ser um médium, que ele era um grande médium, para receber o primeiro código de ética, vamos dizer assim, comportamental, que é a base, por assim dizer,
da ética do comportamento humano na Terra, os chamados 10 mandamentos da lei de Deus, como ele demora para voltar, o povo instável, emocionalmente ainda muito perturbado, turbulento, entra em desespero, aí reúne todas as joias ou ouros que eles tinham, fundem e cria o chamado bezerro de ouro. O símbolo, de novo, da necessidade de adoração através de um objeto. A necessidade humana de projetar externamente a ideia do Deus, ou deuses no plural, para os politeístas. Então, quando ele volta com os 10 mandamentos, se a gente for lembrar, logo no início do decálogo, quando a proposta divina, eu sou o teu Deus que tirei da casa da servidão, e quando ele propõe que deveria ser adorado de uma maneira mais sutil, sem objetos de adoração, sem realizar imagens de nada que houvesse no mar, no ar, na terra, porque já era uma proposta de uma adoração sutil, espiritual, não materializada. Só que nós, mesmo naquela época, ainda nos dias atuais, temos dificuldade de lidar com o abstrato. E a ideia de Deus para nós é abstrata. É uma ideia, eu não posso tocar Deus. Não posso imaginar um velhinho sentado no trono em alguma galáxia distante, lá de longe, dando ordens, coordenando e organizando o universo. Mas esta visão é antiga, dessa necessidade nossa de dar forma. Por isso que é chamado antropomorfismo, de colocar características humanas em Deus. Deus tem que ter uma cara humana, de um velhinho, e uma personalidade humana. E como a personalidade humana ainda é primitiva, marcada por essas paixões que ainda vêm de dentro para fora, que dificultam nossas relações familiares, sociais, internacionais, estamos vendo o que está acontecendo, né? As ameaças de guerras constantes, evidentemente na relação com o divino é permeada da mesma maneira. Porque é o nosso jeito de pensar, o nosso modus vivendi, o nosso modus operandi de relação ainda bastante primitiva. Por que seria diferente com Deus? Então, mesmo com o decálogo trazendo uma proposta de uma relação, por assim dizer, mais espiritualizada, não permeada em adoração de imagens, de estátuas, de fotografias, mas a gente não consegue. E, da perspectiva de Moisés e dos patriarcas, para lidar com o povo hebreu, ele precisava, por assim dizer, de regras acessórias para disciplinar o povo. Porque precisava estabelecer um comportamento de retidão, de ética, de moral. E tinha que ser pelas vias sociais, mas da disciplina. Por isso que o decálogo vem como não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo. É sempre não. Sempre a perspectiva do não. Não faça isso, não faça aquilo. Porque ela tem um caráter disciplinador. Mas traz ali embutido toda uma essência de comportamento ético da criatura humana para com ela mesma, para com o próximo e para com Deus. Que não furtar é respeitar a propriedade dos outros. Não matar, não matarás, é respeitar a vida. Então, é um código de ética comportamental, mas tinha que vir nessa ideia disciplinadora. Por isso é que vai aparecer de novo nesse bojo a pena de talião. O olho por olho, dente por dente. Ou se comporta bem, conforme Deus determina, ou vai ser olho por olho e dente por dente. Era possível na época. Não dava para falar de maneira sutil sobre amor, sobre perdão das ofensas, sobre indulgência naquela época, não. Porque era uma época muito bárbara. Então era assim, se você tirar a vida de alguém, vai perder a sua. Se você roubar, vai perder a mão, ou vai perder a orelha, e assim sucessivamente. Era uma educação mutiladora, não era educação a palavra, era uma disciplina que era corretiva, mas tinha um caráter destrutivo. Se matar, vai ser boca. Não tem espaço para compaixão, para perdão, para segunda chance. Porque foi o possível na época. E é claro que a visão de Deus era uma visão de um Deus autoritário para se temer e não para se amar. Essa perspectiva da visão de um Deus que eu tenho que temer. Era o Senhor dos Exércitos, que queria defender minha nação, não a de vocês. E que quando eu fosse marchar para dominar, tomar suas terras,
tomar suas propriedades, eu invocaria Deus para proteger meu povo, meu exército, contra de vocês. Evidentemente que de lá para cá era o mesmo raciocínio. Então, uma ideia passional. Se a gente for caminhar na história, será que mudou tanto assim? Será que a gente ainda não tem essa visão antropomórfica do Deus, imaginando que Deus protege os brasileiros para ganhar a Copa e não veio o hexacampeonato? Não rolou, Deus não deve ser tão brasileiro para relação a isso, pelo menos, certo? Porque também os europeus ficaram invocando Deus para ajudar, e os africanos e todo mundo no planeta que participou do campeonato. Ainda a ideia do Deus protege a mim, meu povo, meu grupamento social, minha família, minha casa religiosa, seja ela qual for, porque é melhor do que a de vocês. É a velha perspectiva deste Deus. Deus ainda impregnado de características humanas. Por isso, aquele Deus que se era ensinado a temer, temei a Deus, a gente ouve ainda nos dias atuais. Religiões que explicitamente orientam para temer a Deus e não para compreendê-lo, para viver o ensinamento doutrinário por opção voluntária, não por medo de uma punição e de castigo. Mas se a gente pensar na casa espírita, ninguém ensina na casa espírita a temer a Deus. Mas todo mundo morre de medo da lei de causa e efeito, né? Todo mundo sabe que se fizer alguma coisa mal feita, existe uma lei de justiça que está de olho, que funciona o tempo todo e que devolve a cada um o que cada um oferece. Como Jesus já ensinava na época dele, cada um herdeiro de suas obras. Mas a ideia não é temer a Deus ou temer a vida porque tem uma lei de causa e efeito que vai cair em minha cabeça e me punir porque eu comportei mal. A proposta espírita é compreender Deus para vivê-lo conscientemente, não por medo, medo do castigo, medo da punição, porque isso está impregnado em nós. Me recordo, alguns aninhos atrás, quando ainda era católica, ser espírita, e tinha aqueles catecismos, aqueles livrinhos para evangelização que tinham o desenho do olho de Deus, de olho em tudo, olhando tudo que a gente fazia, está olhando. Então é sempre a ideia do Deus que está atrás de erros para punir e não para educar. Essa visão permanece impregnada em nós. Porque se assim não fosse, quando nós nos comportássemos mal na relação com a família, no ambiente de trabalho, na casa religiosa, ou em qualquer outro ambiente social, teríamos consciência do nosso comportamento equivocado e partiríamos para a reparação, com serenidade, sem medo do castigo, do karma, da expiação ou algo parecido. Tomar consciência que me comportei de maneira equivocada e que tenho que pedir perdão, ou que tenho que desculpar, dependendo do contexto, com maturidade e serenidade. Mas se eu tenho medo do efeito, é porque eu ainda vejo Deus como um Senhor que pune, que castiga, na forma de doença, de carências de toda a natureza, de sofrimento, de castigo divino. Infelizmente, ainda temos muito dessa visão de Deus punidor, porque está impregnado em nosso psiquismo mais profundo, em nosso inconsciente, por assim dizer. Não só pela existência atual, mas pelas várias existências em que a gente manteve essa compreensão do Deus que pune, que castiga. Certo? E ao contrário, ou nessa mesma linha de raciocínio, queremos o Deus que premia. Me comportei bem como mulher, homem, marido, filho, trabalhador, trabalhadora, religioso, religiosa, eu quero um prêmio. E no caso espírita, eu quero um prêmio de uma vida tranquila, com saúde, com paz, problemas simples, e quando desencarnar, um lugarzinho guardado numa colônia espiritual. Mais ou menos isso, nada de grandes dores e aflições, nada de expiações. Porque quando elas vêm, eu fico rebelde. Não aceito, eu sou uma boa cidadã, me comporto bem. Por que o câncer? Por que o desemprego? Por que o casamento não está bem? O meu filho usa drogas, ou minha filha. Se eu sou cidadão ou cidadã modelo, me comporto bem, trabalho na casa espírita a semana inteira e ainda assim tenho que passar por esse monte de problemas. Então eu ainda vejo Deus como um ser que precisa me premiar porque eu me comportei bem. Ou ele me pune quando eu me comporto mal, ou ele me premia porque eu me comporto bem. E não é nem uma coisa nem outra. Esta é a velha visão de Deus, que é mais antiga do que a gente possa se recordar na existência atual.
do que a gente possa compreender esta visão das civilizações do passado que nós viemos, do Deus punidor ou premiador. Ande na linha reta e vai se dar bem, ser premiado, premiada. Saia da linha e vai ser punido. Esta é uma visão que cabia naquele contexto de Moisés, hoje não cabe mais. Tanto não cabe que à medida que passou a evolução da ciência, da tecnologia, ou mesmo antes disso, não vamos nem ainda no tempo de Kardec, se a gente pensar nos tempos de Jesus aqui na Terra. Quando Jesus esteve entre nós, ele tentou trazer o conceito novo de Deus. Ele apresenta Deus como Pai. Não era mais aquele senhor dos exércitos, aquele que pune, que castiga, que ensina olho por olho, dente por dente. A despeito do respeito que Jesus sempre teve pela cultura de cada povo, como tem até hoje, ele vai introduzindo ideias novas. E uma delas é a ideia de Deus. Porque ele traz Deus como Pai. Ele vai ensinar aos seus discípulos e a todos nós que viemos depois a orar e chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus. Então é a primeira vez que Jesus traz para nós a ideia de, olha, não tenham medo de Deus não, porque Ele é Pai. E o Pai não é para a gente temer, ainda mais o Pai maior. O Pai é alguém que educa, que ensina, que dá limite se necessário for, mas sobretudo que ama, e faz tudo isso porque ama. Porque deseja que seus filhos se sintam e se vejam como irmãos que são e que tenham uma destinação maior de plenitude, de beleza, de equilíbrio, de paz. Só que Jesus traz a ideia da responsabilidade pessoal. Na relação com Deus, Ele nos ensina a orar, a pedir, a louvar, agradecer, não nessa ordem, que é primeiro louvar, depois pedir, depois agradecer, como está lá no Livro dos Espíritos, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, ninguém deve começar a oração, Deus me ajude a ter emprego, dinheiro, saúde para mim, para minha família. A ideia é sempre, primeiro, louvarmos nosso Pai Celestial. Louvar a criação divina, louvar a harmonia da vida numa planta, num pássaro, num inseto, no calor, no frio, como for. Porque estamos aqui e isso é graças ao nosso Pai Celestial. Então Jesus ensina a relação com Deus, essa relação de adoração, baseada no respeito, mas baseada no amor, na relação de filhos com o Pai. E não com o Senhor dos Exércitos, um ditador que está procurando erros para punir e castigar se desobedecer. Esta perspectiva é uma perspectiva inteiramente revolucionária. Ainda mais na época de Jesus, que o amor é um sentimento considerado menor. Sentimento de mulheres, de gente fraca, e não de pessoas fortes, vigorosas. Mas Jesus, corajosamente, revolucionariamente, ele traz a revolução do amor. A relação com Deus deve ser uma relação de amor. Tem justiça também, mas é relação de amor. Tanto que quando a gente estuda a terceira parte do Livro dos Espíritos, a primeira lei que ele traz, quando fala da lei natural, que a lei natural ela exprime o pensamento de Deus no universo. A lei natural, que é dividida nas leis morais, e termina com a lei de amor, justiça e caridade, lá no Livro dos Espíritos, ela traduz o pensamento de Deus e rege o universo inteiro, não é só a nossa galáxia, nem só o nosso planeta Terra. O pensamento de Deus ele é expresso através das leis, porque precisamos compreender racionalmente para viver com sentimento de nobreza. Não é seguir a Deus de maneira fanática, cega, sem raciocínio, sem lógica. Ao contrário, entender o pensamento divino conforme a nossa capacidade de compreensão, e essa é muito pessoal, a relação com Deus é pessoal, de cada um, mas fazê-lo com lógica, lucidez, para viver a lei de Deus no dia a dia, aderir voluntariamente, não por medo de Deus ou de castigo ou punição, mas por compreender esse mecanismo da vida, compreender a inteligência da harmonia universal que é baseada no psiquismo de Deus. Essa é a proposta que Jesus trouxe e que o Espiritismo ratificou, assinou embaixo. A visão do Deus Pai, que
protege seus filhos, proporciona oportunidades de crescimento, de renovação, mas que pede essa conduta coerente, de viver de maneira inteligente, lúcida, amorosa, comprometida, entendendo a vontade de Deus, procurando cumpri-la. E no nosso caso, especificamente através do grande Filho de Deus, que é Jesus. Obviamente. Então Jesus traz a ideia do Deus Pai, amor, que o nosso querido João Evangelista vai dizer que Deus é amor. Todo aquele conceito do Deus punidor, ele é apresentado diferente. Olha, Deus não é isso não. Não é um fiscal caçando erros. Ele é um pai amoroso. Mas, a despeito disso, amor não é passar a mão na cabeça em relação a comportamentos equivocados. Por isso que a lei maior é a lei de amor, justiça e caridade. A justiça está presente. Obviamente. Ainda é o Deus que propõe uma ação reeducativa, não punidora, mas reeducativa. Se comportou mal, tem de consertar o mal feito. Não pode fazer, deixar para lá, ninguém viu, esconde debaixo do tapete, não dá. A relação com Deus tem que ser uma relação adulta, psicologicamente madura. Me comportei mal, então eu vou tentar reparar o meu comportamento equivocado. Em qualquer contexto. E aquilo que eu preciso viver o efeito, através de uma doença, de uma situação limitadora, muitas vezes resultado de existências passadas, ter a simplicidade, a humildade, a coragem de viver e aprender com isso. Que não é castigo divino, é o resultado de minhas escolhas do passado. Que foram escolhas muitas vezes infelizes, desequilibradas, equivocadas, e agora cai em minha cabeça em forma de dor, dificuldade. E eu não posso simplesmente dizer, apague isso, Deus, que agora eu sou boazinha, sou bonzinho. Não funciona assim. Se eu me desequilibrei em qualquer época de minhas existências passadas, eu preciso voltar ao equilíbrio. É melhor que seja pelo amor, mas se não der, vai ter que ser pela dor. Mas eu preciso voltar ao equilíbrio. Preciso reparar o mal feito, consertar, para aprender e crescer. E contribuir na harmonia do todo, porque eu desarmonizei em algum momento lá atrás. Ou até na existência atual, obviamente. Essa ideia de Deus na vida de cada um de nós e na vida coletiva do todo, do planeta inteiro e do universo, é trazida por Jesus e mais tarde pelo Espiritismo. Obviamente que, quando Jesus traz essa relação de Deus Pai, Deus amor, e que seus discípulos herdam isso e apresentam na caminhada deles, em que eles vão levando os ensinamentos de Jesus até os gentios e tudo, esta visão ainda muitas vezes é distorcida e Jesus sabia disso. Jesus sabia que mesmo ele ensinando e vivendo a relação do Deus amor, do Deus Pai, e que nós somos todos filhos, e Jesus é o nosso irmão maior, ele sabia que por ignorância e ou má fé isso seria distorcido. Por isso é que a história da cristandade na Terra acabou sendo marcada por guerras mais violentas do que as guerras políticas e outras guerras absurdas que tem aí. Toda guerra é absurda. Toda violência é desnecessária, é primitiva mesmo, é resultado de nossa condição ainda sombria que nos permitimos, individual e coletivamente. Mas Jesus sabia que isso aconteceria. Ele sabia que ao longo dos séculos e séculos, esses ensinamentos dele seriam distorcidos. Porque como somos ainda seres muito pequenos do ponto de vista espiritual, psicológico, a gente não alcança o ideal lá em cima, a gente arrasta o ideal para baixo e distorce. Para atender interesses particulares e ou institucionais. Então a gente passa, ao longo da história da cristandade, a apresentar o Deus negociador. Aquela visão de Deus que cobra penitências, aquela relação de Deus com a relação quase comercial. Eu preciso apresentar oferendas para acalmar a ira divina e conseguir favores, privilégios. Então, a ideia da relação com Deus antiga, que é essa relação baseada em eu dou e me dê. Eu dou alguma coisa, você tem que me dar o que eu quero. Esta ainda se encontra em nós e penetrou no cristianismo. Não por causa de Jesus, nem dos primeiros discípulos que foram absolutamente fiéis aos ensinamentos dele, mas foi depois.
Depois que o cristianismo se tornou religião oficial, que começam a aparecer os rituais, envolvendo propriedades, dinheiro, poder, cargos, posições, aí o ensinamento de Jesus começou a ser distorcido, obviamente, para atender interesses nossos, porque nós somos daquela época, obviamente, e aí a ideia de Deus passa a ser uma ideia mesquinha. A ideia de Deus passa a ser uma ideia dominadora, novamente violenta, preconceituosa e passional. Se suicidou, não vai ter minha bênção. Não vai ter direito a um terreno sagrado para enterrar. Tem que pagar a penitência e por aí vai. Isto tem a ver com o nosso comportamento. Nós geramos essa história de distorção dos ensinamentos de Jesus e de distorção da visão de Deus. Novamente o Deus para ser temido e para eu negociar com Ele. Estou mal, estou doente, estou pobre, estou sozinha, então eu tenho que negociar com Deus. Da maneira que for possível, ofereço o que Ele quiser. Pode ser o que for, desde oferendas materiais até oferendas psicológicas, desde que Ele me atenda. Se não atender, eu fico insatisfeita. Faz com que ainda hoje, quando, por exemplo, alguém procura uma casa espírita, vamos falar da gente, dos espíritas. Se eu estou obsidiada, por exemplo, alguém de minha família, eu procuro ajuda na casa espírita, eu estou desesperada por minha causa, por alguém que eu amo, mas eu ainda não entendi que a obsessão em mim ou em alguém que eu amo é uma situação que está provocando crescimento. Provocando reflexão. Por que eu estou obsidiado ao meu marido, ou minha mulher, ou meu filho, ou quem for, porque estou presa ao álcool, ao alcoolismo, à drogadição. Ao invés de eu pedir que os benfeitores tirem de mim os espíritos obsessores, eu me livre e volto a viver minha vida fazendo o que eu quiser. Eu quero é que me livre do problema, quero que me arranje um emprego, um casamento, ou a saúde, ou o que for. E não entendo que a doença, a situação financeira difícil, a dificuldade nas relações familiares, são humanas, existenciais, acontecem no planeta inteiro, não é só comigo, nem só com minha família, acontece em todo lugar, com todo mundo, independente de condição social, econômica, psicológica, racial. Acontece porque é a condição humana, adoecer, ter dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento, isso é humano e é desafio existencial, que está posto para crescer, para que a gente cresça como pessoas individuais, como grupamentos, e não como castigo divino. Ainda que eu possa entender que está atrelada à lei de causa e efeito, não interessa. Interessa que é um desafio existencial para eu aprender com esse sofrimento. Porque o casamento não está bem, ou a relação com meus filhos, ou o desemprego, ou o patrão, o empregado, ou o que for lá. O que é que eu aprendo? O que é que a dor está me provocando para eu aprender? O que é que eu preciso mudar em mim? Para lidar melhor com a doença, com o desemprego, com o desamor, com o que for de problema. Então a gente precisa entender que estar na casa religiosa, seja a casa espírita, seja o terreiro de candomblé, seja a igreja católica, o que for, é, na verdade, um momento de aprendizado. Eu não quero que tirem de minhas costas as cruzes, os problemas e resolvam para poder ir para casa feliz da vida e contente. O suporte psicológico, religioso, terapêutico, educativo, para eu resolver. Com a ajuda dos espíritos bons, é claro, ninguém faz nada sem a ajuda deles. Mas eles não são babá nem vovozinha da gente. Eu que tenho que resolver. Sob a inspiração deles, a proteção deles, mas eu tenho que resolver. Problema na família, a obsessão, a doença, o que for, senão eu não cresço. Eu só quero que resolvam para mim, aí vou lá fora e manter o meu comportamento desequilibrado. Quando o bicho pegar, eu volto de novo. Ou resolva, estou de novo desequilibrada, tire de mim, aplique um passe, ou então a reunião mediúnica, ou o que for, resolver, obrigado, vou voltar e continuo. Jesus já chamava atenção disso, quando ele curava cada mulher, cada um, ele dizia, não tornes a pecar. Porque se você fizer isso, algo de pior vai acontecer. Ele já dizia, a responsabilidade é sua. Nem Jesus garantia que ia ficar sem ranceníase, sem cegueira, sem obsessão. Ele curou multidões, mas dizia a todo mundo, não torne a se comportar dessa maneira, porque se você fizer, vai ficar pior do que estava agora. Esta é uma visão da relação com o divino.
Deus não existe para nos colocar no colo, tirar nossas lágrimas, dores e aflições e a gente depois se comportar de qualquer maneira. É uma proposta de crescimento. Por que minha vida está desarrumada, desorganizada, eu estou sofrendo? O que tem a ver com minha conduta? Não só apontar dedos acusadores. Não é isso? A culpa é do marido, da mulher, do filho, do empregado, do presidente, disso e aquilo. Todo mundo tem sua cota de responsabilidade. Tem. Mas o que me interessa é a minha responsabilidade. O meu dever de casa, o que eu preciso fazer. Para dar qualidade de vida e para ter uma relação saudável e madura do ponto de vista psicológico com Deus. Se eu tiver que ter um câncer e ficar com ele anos a fio, eu preciso aprender alguma coisa com esse câncer. Ele não veio de graça, ele é resultado de uma conjuntura baseada em meu comportamento. Que emoções eu agasalho na minha mente, no meu coração? Eu sou uma pessoa magoada, melindrosa, ressentida, odienta, eu não sou cabeça de fósforo, me esquento com todo mundo, não perdoo ninguém, tudo eu me melindro. Eu não sou indulgente, eu não perdoo. Então, antes de culpar A, B ou C, porque eu estou com câncer, ou pobre, ou desempregado, ou isso ou aquilo, que tem a ver com o meu comportamento. Essa era a proposta de Jesus na compreensão da relação com Deus. Por isso ele dizia, não tornes a pecar, ou seja, é com você. Não tem nada a ver comigo nem com Deus. Não estou lhe garantindo que você nunca mais vai ter hanseníase, que era a antiga lepra. Não estou lhe garantindo que você não vai ficar paralítico de novo, ou com obsessão, como ele colocou tantos obsidiados chamados endemoniados. E é com você. Se você tornar a manter aquele comportamento que você estava tendo, vai ficar pior. É uma compreensão diferente da relação em que eu penso que Deus tem que resolver tudo em minha vida. Se não resolver, eu fico de mal com ele. Abandono essa casa espírita que não presta, não está resolvendo o meu problema. Vou procurar outra casa espírita. Ou é só aquela religião, credo, crença, porque eu estou esperando que Deus resolva para mim. Se não resolveu aqui, eu procurei outro lugar. E não entendi que o problema está comigo. Não está com esta casa espírita, nem aquela igreja católica, nem aquele templo, nem nada. É com a gente. O que eu passo de desafiador é problema meu resolver. A casa religiosa dá o suporte, o empoderamento, os instrumentos pela oração, pelo evangelho do lar, pela reunião mediúnica, pela reunião doutrinária, para a gente se empoderar, compreender como é que funciona, mas quem tem que fazer o trabalho sou eu. Os benfeitores generosamente conversam com os espíritos que estão obsidiando, dialogam, fazem todo um trabalho terapêutico, mas a parte que nos cabe é nossa. E isto é importante para entender nossa relação com Deus. Senão a gente não sai do passado. A relação de temer a Deus, que Deus me punir, me castigar, e de que ao mesmo tempo ele tem que resolver meus problemas. Senão ele não presta, fico de mal com ele, me zango. Por isso é que, antes do Espiritismo estar presente na Terra, na segunda metade do século XIX, quando aconteceu a Revolução Científica, quando aconteceu o progresso da ciência, da tecnologia, justamente em que a ciência deu um grande salto, por assim dizer, especialmente ali na Europa, e particularmente em Paris, ou na França, por assim dizer, é que o materialismo ganhou força, porque eles entendiam que o Deus que era apresentado era um Deus que não era real. Por isso eles diziam, Deus está morto, não preciso de Deus para explicar nada. Porque a ciência explica. Porque na época a ciência deu um grande avanço. Então não preciso de Deus, não preciso de Deus para explicar. Deus, e a religião em geral, é o ópio do povo. É para enganar, é para acalmar, para evitar revoluções, para evitar tumultos, para acalmar todo mundo, como se fosse como quem nina uma criança. Acalma a criança, conta uma historinha para a criança acalmar e não trazer problemas. Então, muitos daqueles que passaram a desenvolver um raciocínio lúcido à luz da ciência, abraçaram o materialismo. E não só pesquisadores, estudiosos daquela época de Allan Kardec. Mesmo o Leon Denis, ele chama a atenção que os jovens do século XIX, eles eram jovens, claro que tinha exceções, mas muito voltados para essa ideia materialista da vida. Porque a religião apresentava Deus como esse Deus passional, que protege esse e não protege aquele. Se você pagar, eu lhe protejo. Se não pagar, preces pagas.
penitências, a ideia de céu, de inferno, toda uma ideia que não tinha clemência, não tinha misericórdia, não tinha amor, não tinha uma relação igualitária entre os filhos de Deus. Então, pessoas que raciocinavam começaram a negar a Deus. Foi nessa época que o materialismo ganhou essa força, na primeira metade do século XIX, que Jesus estabeleceu que Kardec, o professor Hipólite Leão Denizar Rivaio, o professor Rivaio, iria sair da condição que ele era de pedagogo, de educador, para assumir a frente dessa codificação da doutrina espírita. E aí, justamente a partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, já tinha um trabalho anterior, desde 1854, mais ou menos, quando ele começa a ter os primeiros contatos com os fenômenos das mesas girantes, é que ele vai começando a compreender a relação do mundo espiritual no mundo físico e assume essa responsabilidade de organizar a doutrina espírita, de codificar. Aí, em 1857, vem à luz o Livro dos Espíritos. O grande marco luminoso do cristianismo redivivo. E aí, é claro, quando a gente olha para o Livro dos Espíritos, qual é a primeira pergunta que está lá? Quem é Deus? Porque o primeiro capítulo é todo baseado nas ideias universais, infinito, matéria, aquelas grandes macro-ideias. Mas a primeira, ele questiona quem é Deus. E observemos que Allan Kardec, ele não pergunta quem é Deus. Porque perguntar quem é Deus é novamente ter a visão antropomórfica de Deus, como se fosse gente. Ele não pergunta quem é Deus, pergunta quem é Deus. Já destacando de que, eu já sei que Deus não é um ser humano, um ponto muito grande, como se fosse um ponto maiúsculo, uma letra maiúscula, poderoso, enorme, mas com características humanas. Pergunta, quem é Deus? E a resposta dissocia também da humanidade. É a causa primária ou primeira de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Essa é a visão de Deus que o Espiritismo traz. O Deus que não é um Deus humano, que não tem características de personalidade humana, de ciúme, de protejo o A e não protejo o B, ou faço um favor para você e não faço para ele. Isto é gente que faz. Eu gosto mais dela e não gosto dela. Então essa eu faço tudo, aqui não faço nada. Isto é comportamento humano, ainda bem primitivo. Mas Deus não é gente. Não posso projetar minhas características primitivas em Deus. Eu me comporto assim, Deus também se comporta. Isto é uma visão antiga de Deus. O Espiritismo mostra, não. Ele é a inteligência suprema do universo, causa primária e primeira de tudo que existe, de todas as coisas. E evidentemente que nessa ideia de Deus, Kardec vai trabalhando junto às entidades nobres na compreensão de Deus, e a grande lição que ele nos traz é que para a gente compreender Deus é preciso perceber seus atributos. Já que a gente não tem maturidade psicológica para ver a Deus no sentido de ter um contato direto com o divino, que é a meta, diga-se de passagem, então a gente entende os atributos que ele, Deus, ele entre aspas, né? Não o masculino, mas porque a palavra é Deus, mas não é homem, não é mulher nem homem, obviamente, é a causa de tudo que existe, não é uma individualidade. Esta ideia de que eu não posso ver a Deus, porque Jesus já dizia, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Ele já chamou a atenção, para você ter essa relação direta com Deus, tem que ser puro. Puro espírito. Ou seja, tirar toda a sombra, toda a condição primitiva, todos os impulsos primitivos que a gente ainda guarda. Isso precisa ser trabalhado, superado, para nos tornarmos espíritos superiores. Espíritos puros. Essa condição de pureza que nos dá a intimidade maior com Deus. Até lá, é aprender a relação com Deus que o Espiritismo nos ensina. Como? Mudar o comportamento de eu não sou que negociar com Deus. Eu não tenho que tornar Deus como se fosse uma relação humana, de que eu vou negociar para conseguir privilégios, favores, proteção. Porque Deus não é meu compadre, nem minha comadre. Nem é meu inimigo, para ficar com raiva, nem ter medo, nem isso, nem aquilo. É o Pai de todos nós, a causa de tudo que existe. A ideia de que o Deus está impregnado em toda a criação, o psiquismo divino está em nós, estamos mergulhados no psiquismo de Deus. E ao mesmo tempo Deus transcende a criação. Mas Ele está em cada um de nós, em tudo o criado.
todo o criado, inclusive as pessoas, que somos nós, encarnados e desencarnados. A relação com Deus passa pela compreensão de seus atributos. Por isso que Kardec vai perguntar aos bons espíritos. Bem, já que a gente não tem condição ainda de entender a essência divina, porque não somos puros ainda, mas como é que a gente vai entender um pouco de Deus? Pelos atributos. Aí é que ele começa a questionar. Posso dizer que Deus é onipotente? É imaterial? É único? É soberanamente justo e bom? Deus é perfeito? Esses atributos divinos não podem definir Deus, mas dão uma compreensão melhor da relação de Deus com a criatura humana. Ora, se Deus é único, começa a aprender. Não existem muitos deuses, é um só. A despeito de qualquer crença ainda na Terra que possa, porventura, existir de politeísmo. Mas do ponto de vista do cristianismo e do espiritismo, Deus é único. Um só. E por ser único, ele é onipotente. Todo o poder é dele. Ele é onipotente. Preciso confiar em Deus e me entregar a Ele. Não temê-lo, nem barganhar com Ele para me dar bem com isso ou com aquilo que eu quero ou preciso. Saber que Ele é único, é poderoso, mas Ele é imaterial e é imutável, ou seja, Ele não está sujeito às mudanças da matéria. Ele é, como é Deus, se Ele fosse material, Ele estaria sujeito a todas as mudanças que a matéria sofre. Então Ele é imaterial. E é imutável, é sempre Deus. Ele é eterno, não foi criado. Ele não tem começo nem fim. Porque se ele fosse criado, tinha que ter um ser maior que ele que o criou. E esse ser que seria Deus. Então, ter uma visão mais sutil da ideia de Deus. Deus não é uma pessoa para eu negociar. Para eu ficar zangado e de mal porque minha vida não está boa. Porque é um ser onipotente. É onisciente, tem consciência de tudo. Não, eu sou tão pequeno, ele não vai viver aqui no Brasil. Tem tanta gente para ele olhar no universo. Ele é onisciente, tem consciência de tudo. E se ele está em nós? Se o psiquismo divino está em todos nós, a propriedade de imanência de Deus, então ele sabe que você está sofrendo, ou sua família, que você está com essa dificuldade, que eu estou com aquela outra, ele sabe. Então não existe um Deus negligente, um Deus que não presta atenção nas dores humanas. Certo? Porque ele sabe, ele está empreendendo. Se Jesus sabe, quanto mais Deus, que é nosso Pai. Mas sabe, um dos maiores atributos de Deus, como se deter até porque o horário já deu, estou vendo ali, é que ele é soberanamente justo e bom. Esse é um dos mais belos atributos de Deus, todos são maravilhosos, mas entender e interiorizar a ideia de Deus é soberanamente justo e bom. Ou seja, se é justo e bom, o que acontece em minha vida é justo. Deus não está negligente. Eu estou com a vida ruim, sofrida, mas não tem nada a ver com negligência divina, ou crueldade divina, ou indiferença divina. Eu, que pela relação de minhas escolhas do passado e da vida atual, que deixei as coisas nesse ponto. Agora eu tenho que resolver. Deus é nosso Pai soberano e justo, e é amor. Então Ele nos acolhe sempre, sempre. Confiar sempre, totalmente em Deus. Deus sempre. Essa é a mensagem mais bela que Jesus e mais tarde o Espiritismo nos traz. A gente ter plena confiança em Deus. Confiança em Deus não é deixar que Ele resolva nossos problemas. É ajudá-los a entender que Ele está conosco, dando suporte para que a gente resolva. Para que a gente aprenda com a alegria, com a tristeza, com a saúde, com a doença. Para que a gente cresça, aprenda e se torne esse espírito puro para uma relação mais madura com Deus. Para que a nossa consciência saia da condição primitiva e alcance a condição de identidade com o divino. Para que um dia a gente possa repetir como Jesus disse: eu e o Pai somos um. Muita paz. Senhor Jesus, esse é o nosso momento de gratidão por todos os ensinamentos que nos foram proporcionados pelos bons espíritos, através da doutrina espírita, iluminando nossas consciências,
ajudando-nos a diluir a sombra das paixões ainda tão perturbadoras em nossas vidas. Te agradecemos por nos ter ensinado na relação com o Pai Celestial, aprender a amá-lo, a interiorizar em nós o sentimento da relação de filhos que somos, herdeiros de toda a beleza, de todo o universo. Agradecermos porque estamos nos preparando, cada um de nós, para melhor servirmos no lugar que estamos colocados. Porque se somos herdeiros de Deus, de toda a maravilha que o universo nos oferece, em forma de beleza, de equilíbrio, de paz, de harmonia, é preciso que façamos a nossa parte, trabalhadores em sua seara, exercitando as virtudes evangélicas, especialmente o amor, para que sejamos chamados um dia de filhos de Deus. Que esse amor fraterno possa se irradiar de nossos corações, envolvendo a cada um de nós, com as energias superiores dos bons espíritos, beneficiando toda essa cidade que nos acolhe, acalmando dores, aflições, estimulando para a coragem, a fé, a confiança e a certeza de que não estamos a sós.